A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito temático. Hoje nós vamos falar de um valente, um guerreiro, chamado Jefté, que está lá em Juízes, capítulo 11, verso 1. Mas eu queria começar do versículo 30, que é uma polêmica muito grande sobre Jefté, o que aconteceu com a filha de Jefté. Então eu quero fazer aqui uma enquete também, e você já vai deixando o seu like aí. Eu quero que você participe dessa enquete e deixando aí o que você acha que aconteceu com a filha de Jefté. Porque a gente ouve muitas coisas, né? Porque a Bíblia ela não nos relata totalmente o que aconteceu com a filha de Jefté. Se Jefté matou a sua filha, ou se foi realmente ele deu ao Senhor para ela ser virgem e nunca mais se casasse. Então a Bíblia ela não nos dá essa definição. Porque a gente, quando escolhe para pregar o livro de Jefté, a gente estuda o texto, estuda, mas quando você chega no final do capítulo 30 até o 40, você vê que não tem uma definição clara, tipo assim, Jefté matou a sua filha. Às vezes eu mesmo já até preguei e dei algumas finalizações. Mas quando você volta para o texto, porque o Espírito Santo faz você voltar para o texto, para você estudar o texto mais um pouco, e aí ele traz uma palavra reveladora para você, né? Mas aí eu não posso concluir isso sozinho, né? Então eu quero dividir com você. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui. Quero que você deixe o seu like aqui e a sua opinião. E vamos ouvir a opinião de muitos internautas que estão interagindo aí com essa pregação. Então vocês vão acompanhar comigo. E vamos, eu não posso concluir sozinho. Então eu tenho que dividir as minhas ideias, como os gregos faziam, né? O que os gregos faziam? Os gregos, quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas, os gregos estavam lá com seus vários altares, vários deuses que eles adoravam, não é? Só que tinha um altar lá que não tinha nenhum tipo de Deus. O apóstolo Paulo perguntou, que Deus é esse? E aí eles falaram assim, esse Deus aí a gente não conhece. Esse Deus aí é um Deus estranho, não é verdade? O apóstolo Paulo falou assim, tudo bem, então é esse aí que eu vou pregar. Então, eles eram tipo assim, eles eram coletivos de ideias, eles aceitavam ideias. Por isso que hoje ele é o povo mais inteligente da Terra, né? Os gregos, porque eles tinham coletividade de ideias, aceitavam a ideia das pessoas e faziam uma análise das ideias, das culturas, né? Para juntar com eles, então ele tinha muitas informações. Então hoje eu queria compartilhar com você também essas ideias e essas informações. Meu olho coçou um pouco. Mas antes, dá uma clicada aí, deixa o seu like aí e deixa a sua opinião, o que você acha que aconteceu com a filha de Jefté. Vamos para o texto? Então vamos lá. Abra a Bíblia aí em Juízes, capítulo 11, e versículo 30. Vamos ler do 30 em diante. E diz assim, ó, e Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Olha aí. Então, essa palavra é muito forte, é um impacto, né? Você, de repente, conhece a história de Jefté, Juízes capítulo 11, e provavelmente você que é cristão já até pregou sobre isso. Mas para você que não conhece, aconteceu o seguinte, existia um homem chamado Gileade, que morava nas terras de Gileade. E este homem era casado. Então este homem foi até um prostíbulo e deitou com uma mulher que era prostituta. Essa mulher, ela não era da família dos hebreus. Essa mulher era canaanita, né? Até escrevi o nome aqui, um nome bem complicado. Canaanita, a tribo dessa mulher. E essa mulher era prostituta, então gerou-se um filho. E esse filho chamava Jefté. Então essa mulher provavelmente entregou o filho ao seu pai, que foi criado junto com aquela família,
que não eram seus irmãos, eram meus irmãos. E quando aqueles irmãos cresceram, ele cresceu em um ambiente hostil, onde seus irmãos até compartilhavam algumas coisas, mas eu posso até conjecturar algumas coisas aqui que a Bíblia não está falando, mas a exegese me dá um respaldo para eu conjecturar. Então imagina você sendo criado num ambiente hostil, que não é teu irmão, você é só filho do pai, mas a mãe não é. E você tem irmãos que é filho de pai e mãe. Então você é criado ali naquele ambiente hostil e você é criado sendo humilhado, sendo desprezado e essas coisas mais. Os irmãos dele falavam assim para ele: olha, você não vai ter parte na herança do meu pai. Você não vai ter parte na herança do meu pai. E cresceu assim, né, humilhando Jefté. E quando chegou a uma certa idade, os irmãos cresceram. A Bíblia vai dizer aqui no Juízes capítulo 11 que os irmãos expulsaram Jefté da sua casa. Né? Jefté foi lá para uma terra distante chamada Terra de Tobi. E lá Jefté se sentiu acuado, desprezado. Imagina a mente desse menino, né, desse moço, desprezado, foi expulso de casa, não pelo seu pai, né, mas pelos seus irmãos com ciúmes de dinheiro, de herança, de herdeiro. Então Jefté chegou lá, se aliou com vários homens, né, homens fora da lei, homens também que tinham mente vazia, homens criminosos, né, essas espécies assim por aí que você sabe, que você conhece. Então Jefté se aliou com esses homens. Mas aí daqui a pouco os amonitas começou a oprimir o povo de Israel. O que eu entendo isso? Todas as vezes que o povo pecava, o povo de Deus pecava, o Senhor entregava a eles, o Senhor Deus do céu, entregava a eles, o povo dele, na mão dos inimigos. Né? Como você vê nos encadeamentos da história, você vê vários inimigos oprimindo o povo de Israel. Né? Aí tem os medianitas, tem os amonitas, tem os amorreus, tem os filisteus, e tem vários tribos que Deus entregou. Por que Deus entregava? Será que Deus era ruim? Não, negativo. Deus não era ruim. Acontece que Deus tirou o povo lá da servidão do Egito para servir ele. Deus deixou bem claro isso, escreveu as leis para o povo que Deus queria que o povo servisse a ele. Só que o povo esquecia dos mandamentos. O povo se envolvia com deuses, com outros deuses, outras mulheres de outras nações. E o próprio Deus falou: não casa com as outras nações, com mulheres de outras nações, com os cananeus, por causa da cultura do povo. E o povo se esquecia o que Deus falava. Então o que acontecia? Quando o povo se corrompia com outras mulheres de outras tribos, as outras mulheres vinham com seus deuses, né? E embrenhavam seus deuses no meio do povo. Se você ler Êxodo capítulo 20, Deus vai dizer sobre isso: não adorarás outros deuses, né? Nem em cima no céu, nem embaixo da terra, adorarás somente ao Senhor, em espírito e verdade. Então, o povo se virava as costas para Deus, adorando outros deuses. Deus abominava isso. Então, Deus entregava o povo dele na mão dos inimigos, como está lá em Juízes capítulo 6, que Deus entregou o povo de Israel na mão dos medianitas por 7 anos. E no capítulo 7 dos Juízes, Deus levanta também um juiz, né? Um homem chamado Gideão, para livrar o povo de lá. Você conhece também essa história. Mas ficou 7 anos sofrendo. Os medianitas entravam na terra dos israelitas e colhia tudo que os israelitas plantavam, né? Eles plantavam, mas não colhiam. Imagina você plantar as coisas e não comer, né? E a Bíblia vai dizer que eles faziam até covas, tá? Para quando o povo inimigo entrasse na terra deles, eles matassem eles, tivesse um lugar onde eles pudessem enterrar. Mas eles precisariam viver essa situação? Não, não precisariam. Só que eles desobedeciam a Deus e Deus permitia. Mas o nosso Deus que nós conhecemos é tão misericordioso que por mais que você pega contra ele a si mesmo no final ainda tem misericórdia e manda alguém lá te resgatar. Então, pois bem, então, quando Jefté estava lá, sendo expulso da sua terra, os amonitas começou a oprimir o povo de Israel. Alguma coisa o povo de Israel fez. Deus trabalha da seguinte forma: Deus nunca bate o martelo sem antes de te dar uma chance para se defender. Né? Primeiro Deus fala, Deus avisa e avisa. Se a pessoa não quiser entender, Deus vai e executa o seu juízo. E assim que sempre foi, e assim que vai ser. Se ainda não aconteceu o juízo na terra, pode ter certeza, meu amigo, aguarda que o juízo ainda vai acontecer. Amém? Vamos voltar para o texto. Então, quando os amonitas oprimiu Israel, né, e eles lembraram, né, de Jefté.
Poxa, Jefté está lá na terra de Tobi, e Jefté tá com alguns homens lá, alguns homens de guerra, né? Homens que não tem nada a perder. Então, esse Jefté que a gente expulsou, ele é o único que pode vir aqui nos ajudar. Olha aí, meu amigo, a situação. Eles expulsaram o homem da terra, da sua casa, de olho em herança, de olho em dinheiro. Olha o perigo aí, ó. O perigo é quando o perigo não é o dinheiro, você ter dinheiro. O perigo não é você ficar rico. O perigo é quando você bota o teu coração no dinheiro. Porque a palavra de Deus diz: aonde está o teu tesouro, está o seu coração. É verdade? Então, lembraram de Jefté, e alguém deve ter dito assim: mas rapaz, a gente não expulsou ele daqui. Não é? Ele fala: pois é, rapaz, expulsamos ele daqui na hora errada. Não podíamos expulsar ele daqui. E agora a gente está em grande aflição. Né? O próprio Deus deve ter contribuído para essa situação, porque Deus viu a injustiça que Jefté sofreu. Ele era filho de uma prostituta, mas não significa que ele tinha que ser condenado, né? Quem somos nós para decidir a vida de alguém? Quem somos nós para decidir a vida de Jefté, a vida de alguém que seja, né? Nós temos que semear o bem, semear a palavra de Deus, e é por isso que nós vimos nessa terra, para fazer o bem e ter o amor no nosso coração, como Jesus sempre diz no primeiro mandamento. Amará a Deus acima de todas as coisas, o segundo mandamento colado no primeiro mandamento, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas tem pessoas que amam mais o dinheiro do que o próximo. Esses irmãos do Jefté amaram mais o dinheiro do que o seu próprio irmão, o seu meio-irmão. Então, nós entendemos o texto seguinte: e aí a opressão veio, os amonitas queria que Israel devolvesse as terras para ele, mas as terras não eram dos amonitas. Só que os amonitas quiseram. Sabe quem são os amonitas? É aquela nação lá que, quando Sodoma e Gomorra, Deus tacou fogo naquela cidade por causa do pecado, o pecado transbordou, né? Transbordou e chegou até as narenas de Deus, e Deus enviou os anjos para lá para tacar fogo na cidade. Só que tinha um justo lá. Quem estava lá? Ló, não é? Quando os dois anjos chegaram na cidade, um ficou conversando com Abraão lá na tenda, e os dois anjos foram para a cidade de Sodoma e Gomorra para tacar fogo na cidade. E quando chegou lá, eles encontraram Ló na casa, e as pessoas saíram das suas casas para ir lá e oprimir os dois anjos que chegaram. Mas não sabia que era anjo, né? Então, provavelmente, eles ficaram sabendo da fama, né? O que aqueles dois homens foram fazer na casa de Ló. Então, os dois anjos foram lá para salvar a vida de Ló. Quando eles chegaram lá, falaram: Ló, se apressa, que o pecado dessa cidade chegou até as narinas de Deus, porque o Senhor resolveu acabar com essa cidade. E Ló começou a embramar lá, embaçar. O anjo falou assim: olha, nós temos que te apressar, vamos embora. E aí o povo chegou. Quando o povo chegou, os anjos, o Ló saiu e falou assim: olha, eu te dou as minhas duas filhas, te dou uma filha ou duas filhas, para você deixar esses dois homens em paz. Só que eles falaram assim: olha, não queremos os homens. Olha só o demônio trabalhando aí. E aí os anjos levantaram as mãos e cegaram todos aqueles homens lá, que vocês conhecem a história. E aí os anjos entraram, e no outro dia, bem cedo, eles vão lá, Ló, pegou na mão de Ló e saiu correndo e salvou a sua família. Mas os seus genros não acreditaram na mensagem do anjo. E o anjo deixou eles para trás e falou para eles assim: olha, falou para a família de Ló: não olhe para trás. Então, o anjo deu uma ordem: não olhar para trás. Sabe o que Deus está falando contigo? Não olhe para trás. Olha para o foco. E aí saíram da cidade, Ló, os anjos apressou, pegou na mão de Ló, apressou, daqui a pouco o fogaréu começou a cair do céu, e aquela coisa toda começou a pegar fogo na cidade, e aí a mulher de Ló, curiosa, olhou para trás, virou uma estátua de sal, não é? Olha, meu amigo, que Deus está falando contigo, para não olhar para trás, porque a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Vamos apressar a mensagem. Quando chegou lá na campina, lá em cima, onde o anjo mandou Ló ir, Ló quis ir para outra cidade. Aí o anjo falou assim: tá bom, vai para outra cidade. Ele foi para outra cidade e depois foi para Campinas, para os montes. E quando chegou lá, a filha de Ló embriagou ele com vinho, né? E deitou com seu pai, a mais velha, e depois a mais nova, porque elas ficaram com medo de não ter descendência. Então elas fizeram isso. Pecado. Isso é tipo um incesto, né? Então, consequentemente, nasceu a família de Amon.
E essa família nasceram do pecado, então com certeza ficaram inimigo do povo de Deus, e consequentemente o pecado gera consequências, e consequentemente o pecado gera morte. Então essa família de Amon começou a oprimir Israel querendo terra. E aí lembraram de Jefté, foram atrás de Jefté. E quando chegaram atrás de Jefté, Jefté falou assim: olha, mas vocês me expulsaram de lá. Por que vocês vieram atrás de mim? E agora? Expulsou o camarada de casa e foram atrás dele. E aí, vamos acelerar um pouco a mensagem, porque essa mensagem é um pouco grande. Então eu vou acelerar para o vídeo ficar curto. Então, Jefté, eles falaram assim: olha, nós queremos colocar você como príncipe para salvar o nosso povo. E Jefté, vai me colocar como príncipe? Eu falei: opa, então eu vou. Mas eu quero tudo assinado. Por quê? Porque palavras o vento leva. Então, naquela época, quando ia empossar alguém, uma promessa, tinha que ser diante de Deus, e era quase uma cerimônia isso. Tinha que ser assinado, carimbado, para não voltar atrás, né? Então Jefté falou assim: eu quero tudo como manda o figurino. Foi lá, assinou, fez a cerimônia diante de Deus, diante do Senhor, pá. Jefté ficou como príncipe. E Jefté começou a mandar carta ao rei de Amon, começou a mandar mensageiros, né? E Jefté começou a citar a Bíblia para ele, o que Deus falou sobre Moisés, sobre terra, essas coisas todas. Então Jefté, eu entendo que ele era entendedor da lei. Se ele era um entendedor da lei, então ele sabia que não podia sacrificar pessoas. Mas eu entendo também que Jefté, ele era um foragido da lei, né? Estava revoltado, estava assim, estava assado, estava lá no seu canto, se aliou com outras nações. Em volta de Gileade tinha muitas nações pagãs que sacrificavam pessoas ali. Então Jefté tinha toda essa cultura, e a mãe de Jefté era uma canaanita, né, de outras tribos. Mas Jefté não foi criado com a sua mãe, Jefté foi criado com seu pai Gileade. Gileade poderia ser um empresário, podia ser um homem que tinha muito dinheiro, porque o nome dele era o nome da cidade. Então tinha muita coisa envolvida que a Bíblia não dá muita informação para nós. Então a gente tem que procurar, buscar, para a gente entender, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para entender, desfocar essa história aí. Mas eu quero que você me ajude. Então, o que acontece? Quando Jefté assinou e começou a mandar as cartas para Amon, Jefté, ele quis resolver isso tudo na paz. Mas os amonitas não queriam, porque os amonitas eram um povo briguento, brigão, queria partir para a pancada, partir para a paulada e partir para a guerra. Jefté falou: tá bom, então vamos armar o povo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jefté. Aí sabe o que eu entendo, meu amigo? Deus entrou em ação. Deus entrando em ação. E quando Deus entrar em ação, meu amigo, já era, acabou. Acabou. E Deus entrou em ação, Jefté pegou. E quando Jefté foi, antes de ir para a guerra, Jefté fez um voto a Deus. Aí que entra o 30, eu vou ler para você. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da parte da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Tá bom, meu amigo? Eu já preguei sobre isso, eu já até finalizei, mas eu não vou falar a minha decisão. Então eu vou deixar para você decidir. Então entra aí no canal aí, deixa o seu like aí, entendeu? E deixa a sua opinião. Depois eu vou gravar outro vídeo colocando a sua opinião no vídeo, o que você opinou e o que você já pregou e o que você acha, o que Jefté fez com a sua filha. Tem duas coisas em jogo aqui: a sua virgindade. Jefté pode ter feito um voto a Deus para ser virgem para sempre, para ela ser uma virgem para sempre, nunca se casar com um homem. Ou Jefté pode ter realmente cumprido a promessa em holocausto, assassinado a tua filha. Não estou afirmando que seja um assassinato, ou não estou afirmando também que Jefté fez a promessa que a sua filha fosse virgem para sempre. Não estou afirmando nada disso. Eu quero ver a sua opinião. Então, no próximo vídeo, eu vou gravar outro vídeo com a opinião de cada um. Eu vou citar a opinião de cada um e vamos tentar chegar num bom senso aí. Porque a Bíblia não nos dá, mas o Espírito Santo, ele é revelador e nos revela o que aconteceu. Então, meu amigo, eu te convido você a entrar nesse debate aí e ler o texto com muito cuidado, ora primeiro, pede experiência ao Senhor, a Deus, e vamos decidir isso aí juntamente com o Espírito Santo, o que Jefté fez com a sua filha. Fica na paz de Deus e te aguardo. Amém?